literalmente aqui encarna todo tipo de espírito e continua encarnando. Toda a qualidade de espírito. Porque assim, a gente tem que compreender que muita gente fala sobre níveis superiores, como a gente conversa, os planetas superiores, né? Lá não tem problema, lá todo mundo é da mesma vibe, mesma frequência de vibração, como a gente sempre conversa, não tem bagunça. Tudo um nível de hertz. Na negatividade, ou locais umbralinos, seja nível de realidade, ou até físicos, eu não sei, densos, tudo mesma vibe. Agora aqui é uma salada. Todo mundo junto. Você sai na rua, você vê o quê? É como sair na natureza. Tu vê uma gama de variedade, né? De variedade. Somos variedades agora. Tipo, muitas diferenças. Até a questão humana. Isso falando na questão de nível de consciência, nível moral, e etc. Por assim dizer. E até a questão humana é variado. Tem os africanos, tem os asiáticos, tem os europeus, né? Tem os sul-americanos, América do Norte, enfim. Tudo, tem de tudo. A gente tem que olhar para essas coisas. Porque o que eu vejo quando eu começo a olhar assim para a natureza, o quanto que a gente é distraído do que realmente importaria para a gente saber, sabe? Aqui o Renato me ajudando, né? Separar o joelho é bom. Joio, né? O joio do trigo. Bem e mal. A Beth seria o bem e o mal. E aí Cristo fala, deixa crescer, porque literalmente a gente não conhece as pessoas. Eu assim me atrevo, porque eu sou bastante atrevida, a dizer que a gente não conhece uma alma numa encarnação. E eu vou explicar, assim, só dar uma explicação. Por exemplo, assim, uma pessoa nasce e aí ela, a primeira vez, vamos assim, complicar a nossa vida, sabe? Vamos complicar bastante a nossa vida hoje, porque a gente só vai ter próxima live na próxima quinta, então vamos aproveitar bem hoje pra gente explodir a nossa mente. Como eu já falei com vocês e que eu não posso deixar de comentar, é que literalmente a gente teria que conversar muito sobre a nossa primeira encarnação. A gente teria que tentar conversar muito sobre isso, sabe? Porque assim, se a gente compreende que a gente vive em loopings, uma somatória de nós mesmos, e viemos repetindo padrões, onde que tudo começou? Era algo que a gente devia estar super, assim, empenhado em conversar sobre a primeira encarnação, nem tantas outras, mas a primeira. Porque tudo foi desencadeado a partir da primeira. A nível de o que você criou aqui de frequência e vibração. Através das suas ações e tudo mais. Tá, mas a nível que não consegue conhecer, né? Então, a pessoa nasce aqui, vamos por um exemplo, primeira vez. O que acontece? Essa pessoa, ela tá muito do comportamento dela, vai ter a ver com o ambiente, se é seco, se é úmido, se é árido, se é quente, se é gelado. Se tem comida, se não tem comida, isso influencia. Porque se as pessoas viverem a nível de sobrevivência, é selvagem o negócio, sabe? É sofrido.
E eu tô falando de uma alma que tá vindo de fora, né? Como vocês gostam, sementes estelares, uma semente... a semente estelar encarnou aqui, né? Como a gente vai conhecer essa semente estelar? Né? Então, vai falar muito sobre a primeira encarnação, né? Sobre como é o meio ambiente, sobre se tem comida ou não, porque isso influencia no nosso comportamento e sobre as nossas ações, o tipo de intelecto que essa pessoa ela vai adquirir, ou estímulos ou induções que ela vai receber, por assim dizer. A influência social e tudo. Então ela tá cheio de coisas ali que formam uma personalidade, que a formam, vamos dizer assim, que a cria, digamos assim. Então ela está condicionada a muitas coisas. E dependendo do que vai acontecendo ali, que é só uma encarnação, não tem como conhecer. Ou esse espírito experimentar tudo. Falando só daqui do nosso lugar, só aqui. Encarnar lá, porque a gente fica muito focado em encarnações, né? Mas qual que é a realidade? Encarnar lá no interior, né? Ordenhando vaca. Lá no outro lugar, né? E eu tô falando a nível atemporal. Num lugar bem isolado, bem gelado, vivendo no meio da neve. Lá no meio urbano. Aí, sabe? Encarnações de pessoas reais. Como diz o nosso querido... como é que eu vou esquecer? É porque assim, eu tô trazendo aqui, estão me ajudando a trazer as informações, daí eu quero lembrar de coisas totalmente de fora, né? Mas teve o nosso querido que trouxe essa questão geométricos para nós, né? Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falou assim, tem umas 15 mil Cleópatras por aí. Que sempre quando vai falar de encarnações das pessoas, nós somos sempre muito importantes, né? Quantas bruxas tem por aí? Todo mundo que desperta, quando vão olhar o passado, você foi bruxa. Né? Somos muitas encarnações importantes. Não fala das nossas flagelos humanos, que já fomos escravos, que já fomos enfermos, que já fomos agressivos, né? Que já fomos pessoas pacatas, sem nada emocionante, só pessoa mesmo, sabe? Né? Emocionante aos nossos olhos, poderia dizer assim, hoje em dia, porque hoje em dia tudo você tem que, né, fazer sucesso de alguma forma, mas que viviam, né, como hoje nós temos as nossas vidas, né? Então, em uma encarnação só, é difícil você saber muito sobre se aquele espírito está conseguindo se manifestar. Esse espírito está conseguindo se manifestar? Ou experimentar tudo? Isso é legal a gente filosofar. A Beth, a oportunidade é dada para o joio e o trigo. Olha aí. A oportunidade é dada para o joio e para o trigo. Muito massa. A miscigenação de tudo. Tipo assim, a gente olha para a natureza, tantas espécies de flores, de frutos. Eu até estava olhando assim umas frutas que aqui no Brasil não tem, outros eu falei, mas como que é essa textura, né? Esse gosto. Que, tipo assim, há muitas frutas que para nós aqui é comum, né? Para outras, em outros lugares não tem, não existe, só dá aqui no nosso clima e tudo mais. Uma coisa impactante, assim, abre aspas. Sabia que nenhum animal come o alface? Não sei, que eu lembrei. Eu ainda tenho que investigar esse negócio, como se o alface ele fosse meio que fora um pouco da cadeia alimentar, o alface. Mas é algo que eu tenho que investigar.
A Beth. Como gostaria de ser o joio, mas não consigo vir para fazer o bem. Mas por que, Beth, você queria ser o joio? Me explique. Come sim? Pois é, tinha um... ele é... não sei se ele é geólogo, o que ele é, que ele tava falando referente ao alface, que... eu acho que o alface ele foi criado, não foi não? Que não é todos os animais que comem... Que é mais o humano que come alface do que os animais. Mas a Beth, ela mora no sítio, né? Tem uma experiência muito mais avançada. Muito mais avançada, por assim dizer. Então, quando a gente olha, como diz a Elisete, os seres elementais, eles mantêm toda a estrutura, e faz sentido, assim, vamos viajar um pouco mais. Se os elementos da natureza é matéria, quem é que anima essa matéria? Como tem essas conversas do espírito de animais, dos espíritos até mesmo das árvores, porque eu já perguntei, as árvores têm espírito? O sol, isso é questão de frequência, não de ser bom ou mal. Tem pessoa que tem uma frequência alta. A Beth dou pras galinhas, porco, vaca. Se não tem, como é que função, eu já dou uma função para alface. É porque, assim, essa questão, como diz a Sol, de bem ou mal, é uma questão ética nossa, como a gente estava conversando. A maior parte dos seres vê como instinto, como sobrevivência, e aqui nós encarnados, criamos frequência baixa o tempo todo, né? Quando você tá com raiva ou tá triste, confuso, em perturbação por algum momento, você fica em frequência baixa e depois sai. Criamos frequência baixa o tempo todo. Aqui é um ambiente que você consegue criar frequência negativa, porque tem a densidade, que não é negativo, mas tem a questão negativa, que você vê, porque assim, vocês já viram a vibração de uma emoção? Tu não fala assim, é frequência negativa. Não, tu consegue identificar que deixa eu só fazer aqui o exercício que o TikTok pediu. Tem pessoas que é má no conceito do ego e tem alta frequência. Sol, aí... Deixa eu ver se eu consigo entender isso. O que seria alta frequência, então? Já que essa pessoa, ela tem uma... Como é que você fala? Conceito de ego. Má. Então, ela cria frequência negativa. E como é que a frequência dela daí é alta? Já que a frequência e vibração é criado... Sim, eu tô falando de hertz mesmo. Que é como aquele experimento da água, né? Pegar uma água e você fica falando, você é linda, te amo, né? Gosto muito de você, te respeito. E você pegar outro copo d'água e falar, te odeio, você é isso, você é aquilo. Né? Palavras bem negativas, e depois fazer o experimento de tirar foto desses cristais, onde que tudo que você emanou negativamente deforma aqueles cristais de água. E onde você falou muitas coisas positivas, os cristais estão bem bonitos. Se somos feitos também quase totalmente de água, as nossas intenções, as nossas ações são frequências de vibração, como foi o que eu emanei para a água. E ela captou.
Se a gente medir em hertz, como é que vai estar? A questão da Terra, ela é muito bom a gente conversar sobre isso, porque ela permite literalmente toda essa manifestação, né, de todos os tipos de níveis de frequência de vibração. Isso é verdade, mas os que trabalham nas trevas, eles têm anteparas negativas. Anteparas negativas? O que é anteparas? Perdão pelo meu intelecto. Me explica o que é anteparas. O que eu vejo nos trabalhos de desobsessão que eu faço é que os seres umbralinos, os demônios, os magos negros, eles têm várias forças distintas, e isso tem a ver com o conhecimento desses seres. E é muito interessante porque você consegue ver o nível de força de um ser até pelo comportamento dele, por assim dizer. Seres que apoiam seu campo negativado. Aí está falando de escolha. Porque sim, tem seres que eles são o que são. Eles querem estar nessa condição. Seria isso, né? Sim. Até porque o fato de que, como, né, vocês estavam falando, eu posso ficar muito irada e criar uma situação negativa, ou ficar muito triste, passar por um momento muito, ou estar enfermo ou cansado. Até o fato da gente estar cansado baixa a nossa frequência de vibração. Só que o que acontece? A gente não permanece. Isso fala muito da essência de cada um. A gente não permanece. Aí, olha só, como separar um joio tendo uma frequência alta. Mas aí, dentro do contexto que a gente estava conversando, eu não entendi o que é frequência alta. Falando de comportamento. Porque é o comportamento que cria frequência e vibração. Se você permanece em frequência baixa, por querer, né, por gostar, aí é uma coisa. Se você está em perturbação, porque a maior parte das pessoas que estão sendo obsediadas, estão passando por possessão, tem energia boa, mas estão passando por esses ataques. Elas estão sendo influenciadas por uma negatividade externa. Ou estão presas em perturbações que não conseguem sair. Mas a energia delas é boa. E elas estão sofrendo com isso. Diferente de quem quer e gosta disso, como são os seres umbralinos. E que se alimentam disso, né? Que era o que vocês estavam falando. A Beth, não podemos viver um umbral aqui, nesta vida terrena. É legal a Beth falar, porque daí eu sempre questiono, tá, mas aí qual que é o intuito da luz? Porque a luz, ela não impede o livre-arbítrio. Muito pelo contrário, a própria obsessão, ela explica, ela literalmente, ela nos prova que existe o livre-arbítrio. Porque uma pessoa boa pode ser agredida por uma pessoa ruim, de intenção ruim. Como acontece muito. Porque daí as pessoas podem dizer, porque levam para a questão de karma. Que é olho por olho e dente por dente. Por assim dizer. Aí para explicar a maldade em crianças. Aí alguém, um doido, fica doido, mata uma criança e é karma da criança. Por assim dizer. Só que acontece? Se Cristo ele não tinha negatividade.
e aconteceu muita coisa ruim com ele, por assim dizer, como outras pessoas também, né? E se a gente for olhar tudo a questão de karma, fica difícil a questão, sabe, fazer esse limite, onde que é livre-arbítrio e onde que eu tô só sendo levado por uma energia, por assim dizer, por um looping, né? A gente tem que avaliar onde é que tá as barreiras desse looping, principalmente uma criança que vibra, né, de forma pura ainda. Eles agem nas sombras, mas dependem da energia de pessoas boas para se manterem. Eles só mandam energia negativa para quem recebe. Para eles é normal, é como não vem como sendo ruim, e sim como poder. A Sol, a emoção, entendi. A Souza. Souza. Semelhante atrai semelhante, tanto negativo como positivo. Olha aí, ó. Então, aí que tá. Semelhante atrai semelhante. A gente tava conversando que aqui encarna toda a qualidade de espírito. Então, quem somos nós? A Tata falou aí, tem criança que vibra de forma ruim também. Sim, a gente já também, isso é uma coisa que eu sempre falei também. Assim, até fora, até antes, assim, de você chegar perto da criança, você sentir. Literalmente o que eu, pelo menos, tá, mas isso é verdade, de todo o universo tem gente encarnando aqui, tem negativos, positivos, tipo assim, tem positivos criando energia negativa, mas que são positivos e que acabam ficando presos nessa negatividade, depois precisam de ajuda para sair, sabe, é literalmente essa salada. Se a gente fosse falar da natureza do espírito, acho que a gente conseguiria organizar melhor. Porque sempre que eu vou fazer uma desobsessão, eu falo com o espírito da pessoa. Você quer essa libertação? Estou falando com o espírito. Porque assim, somos um... Lembra da primeira pessoa que a gente conversou? Que a primeira encarnação de alguém aqui, tudo que ela viveu é um agregado de informações que ela teve que passar, que ela se moveu, que ela criou, que ela se conectou. Mas tudo depende da situação que essa pessoa estava, por assim dizer. Mas não fala tudo sobre ela. Antes aqui não era assim. Aqui era o Edzar. Será que é assim que pronuncia? Aí. Não sei, Sol. Aí o que acontece? A gente começa a agregar as nossas bagagens aqui, que tem tantos momentos bons como momentos de sofrimento, conexões, entrelaçamentos quânticos com pessoas, outras pessoas. E conforme você vai encarnando, essa sua bagagem aumenta. E todas essas informações são frequências de vibrações de todo tipo, de emoções. Aqui é interessante porque uma informação gera uma emoção, que aí gera uma vibração. Por exemplo, um obsessor fala para você, e tu começa a sentir uma coisa ruim. Toda informação ela gera uma emoção, que aí gera a vibração. Vocês já viram isso? Isso é muito interessante. Dependendo do que eu fale para você, não é tanto o que eu falo, mas o que causa em você que gera a energia. Eliane Sol, ele se foi. Não é a vibe dele nossa live. Que rolê que é esse aí?
Tem, é legal, por exemplo, assim, essa questão que vocês trouxeram, ela é muito boa, no sentido que quando até as outras lives a gente conversou muito sobre culpa, sobre responsabilidade, falamos bastante sobre obsessão, né? Que a gente não consegue falar de tudo numa live só, então a gente fala, volta no assunto, né? Daí pega outro assunto, fala de tudo, mas a gente sempre volta, né? Nos assuntos. Enfim, quando uma pessoa está passando por um momento difícil, vamos falar uma pessoa viciada. Obrigada. Uma pessoa que está viciada em drogas, por assim dizer. Aí você olha para essa pessoa, e a grande maioria dessas pessoas que estão viciadas em crack, em cocaína, a grande maioria dessas pessoas não são pessoas ruins. Elas só destruíram a própria vida, estão fazendo mal para elas mesmas, mas você sempre vai achar questões psicológicas, emocionais, psicóticas, às vezes uma questão neurológica, um desequilíbrio muito grande, porque tudo que pende, porque a gente pode pôr a bebida também, e outros excessos onde há esse desequilíbrio. Mas você vai ver na essência dessas pessoas, obviamente que o vício ele vai transformando a pessoa, porque vai chegando um momento que você já nem consegue mais falar com ela, que ela está tomada pelo vício. A gente não, né? A gente compreende isso. Mas essa pessoa, ela tem mãe, ela tem pai, ela teve uma vida, tem conhecimentos, é muito boa em certas coisas, obviamente que tem que aprender outras, mas são pessoas, não são pessoas negativas, são pessoas que têm uma história de vida, como eu, como você. Até pessoas bem-sucedidas na vida, se esse é o caso, porque parece que a nossa sociedade de hoje tudo beira isso. Você tem sucesso na vida se você conseguiu se dar bem na vida, né? Ou vencer. Que quer dizer que você ter bastante dinheiro, né? Ter sucesso na questão capitalista, né? Ali no dinheiro e tal. Fora da média, por assim dizer, né? E professores, cientistas, advogados, médicos. É uma pessoa ruim. E essa pessoa ela tá totalmente nas trevas momentaneamente. Por isso, e lembra quando a gente falou assim, uma encarnação. Esse espírito ele retorna para o plano espiritual dentro dessa perturbação. Aí precisa ser ajudado, resgatado, curado. Aí esse espírito vai voltando a si. E criou um monte de frequências negativas e que levou essa carga com o seu espírito, essas informações junto do seu espírito. E era uma pessoa boa, mas essas informações vão com esse espírito, né? Fica no campo desse espírito. A Sol, deixa eu te perguntar, quando você faz uma desobsessão, você consegue elevar a frequência do obsessor? Não. Não funciona assim. Eu vou te explicar como que funciona, pelo menos dentro do meu trabalho. Todas as magias que esse espírito fez são desfeitos. Todas. É como se esse espírito ele fosse resetado pela energia crística. Tanto que algumas pessoas vê uma coisa bem feia e no final da obsessão vê um homem, como qualquer homem. Eles são resetados, toda a magia deles é tirada deles. E esse espírito ele é encaminhado para a energia crística. Literalmente não volta, tipo assim, não é uma questão de educar, é uma questão de alma, prestação de conta a nível de alma. Ele presta conta
própria consciência desse espírito e para a energia crística. É tipo a nível histórico do planeta mesmo, é resetado esse espírito. Não por mim, é pela energia crística. Digamos que eu sou só o instrumento da matéria e tem os espíritos que são o instrumento espiritual, mas quem reseta é a própria energia crística, que faz esse espírito ele é elevado, seja qual for. O que eu percebo, para ser bem sincera com vocês, é que esse é o meu trabalho, né? Pode ser ter pessoas que fazem de outra forma, mas dentro do meu trabalho, as almas que chegam até mim, já deu, já vão prestar conta, assim mesmo, né? Então o processo não é eficiente se não há mudança de frequência. Não é questão de mudança, existe a mudança de frequência porque as magias são tiradas desse espírito. Por exemplo, você é o obsessor, eu desfaço todas as magias, informações negativas que você já criou. Eu não, a energia crística faz isso. E você só fica como o primeiro espírito que foi encarnado aqui. Entendeu? É resetado esse espírito, que eu vejo a energia crística fazer é resetar. É tirado toda a força, todos esses agregados de magia e é resetado. E ele volta, poderia se dizer assim, a consciência primordial ou algo assim, né? Sim, mas onde houve a evolução para eu entender? Então, essa questão de evolução, os espíritos, o que é evolução para você? O espírito ficar elevado? Primeiro que esse espírito ele estava imerso em negatividade por escolha, senão não seria desobsessão. Quando um espírito ele está perdido, desencarnado, porque assim, a desobsessão geralmente é feita por entidades, né, que estão obsediando, ou seja, seres que têm o conhecimento e querem fazer o mal pelo mal. Senão nem precisa de desobsessão, apenas encaminhamento. Por exemplo, eu desencarno e eu preciso de ajuda para ser encaminhada, para ser ajudada, né, porque eu estou presa, ou eu estou perturbada, ou estou conectada ainda ao meu corpo, né? Tem diversos exemplos de espíritos desencarnados. Essas entidades que obsediam umbralinas, esses demônios, esses magos negros, esses draconianos, esses reptilianos, eles são espíritos que estão fazendo, ou até entidades mesmo, porque tem espíritos que nunca encarnaram, que não estão aqui antes mesmo de muitos de nós e continuam fazendo a mesma coisa. Eles prestam conta para a lei divina, né? Eles devolvem, toda a magia, tudo que eles absorveram, eles soltam tudo. É resetado esse espírito. E aí fica só o espírito, como eu e você, resetado. E aí volta para a energia crística, né? Ou volta para sua consciência, enfim. O espírito pode escolher ser negativo para ter experiência? Aí que tá, o livre-arbítrio tá aí. A gente pode escolher o que a gente quiser. Só que o que acontece? A partir do momento que eu tô fazendo mal para você, aí não envolve só você, né? Envolve uma questão de entrelaçamento quântico. E aí você está fazendo, por exemplo, mal para mim. Eu posso não querer esse mal. E aí quem é que vai me ajudar? Existe o livre-arbítrio, mas também tem seres que executam
a lei, que fazem a lei prevalecer do livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de querer me fazer mal, mas eu também tenho o livre-arbítrio de não querer que você me faça mal. Não aceitar isso e pedir ajuda. Mas literalmente o livre-arbítrio, ele realmente existe, tanto que fazem o mal, tanto espíritos como encarnados. E aí é tão legal essa conversa que a gente está tendo, porque é muito difícil para as pessoas entender que o mal existe. É bem difícil mesmo. O crescimento no mundo quântico é exponencial. O espírito não tinha que crescer para a luz? Crescer para a luz. É que assim, essa questão alto, crescer, evoluído, eu nunca vejo os espíritos falar isso. Essa questão evoluído, ela não existe, assim, eu nunca ouvi ninguém falar evoluído dos espíritos. O que acontece? A questão de eu ter vivido coisas que você não viveu não me faz superior a você, né? Como o que você viveu e eu não vivi não te faz superior a mim. Só você tem informações que eu não tenho, só isso. E a gente faz trocas. Ninguém que tem muita experiência. E como é que se adquire experiência? Que aí poderia explicar o porquê que todos nós estamos aqui. Não existe essa questão de elevado. Existe essa questão que tem seres que têm um certo conhecimento, outros por ter experimentado, por assim dizer. E aí se unem, né, em troca, no caso. Evolução é apenas relembrar a sua sabedoria interior. Mas aí o que acontece? Se todos já têm sabedoria interior, qual é a questão da matéria? Qual que é a importância da matéria? Se já temos todo o conhecimento interior, por assim dizer. Porque assim, se você está falando de inconsciente, de coisas que eu já vivi, ok. Mas a que nível você está falando de conhecimento que você já tem todo? A Beth, tem pessoas com sensibilidade, tipo como eu, que consigo sentir se a pessoa é sincera. A questão intuitiva, sensitiva da Beth. A Elisete, mas você foi para encaminhar o espírito ruins e ele não quis ir para a luz, aí que tá, não tem não tem querer. Aí que tá, que literalmente tá prestando contas. Não sou eu que decido, nem tenho força para isso. Literalmente prestação de conta dessa alma para com a alma dela própria e para com a energia crística. A energia crística faz como se fosse essa ponte. Não tem questão de... Porque assim, quando a pessoa ela interfere no livre-arbítrio de outro, tá infringindo lei, senão não teria... Tá infringindo o livre-arbítrio do outro, quando o outro diz eu não quero. Por isso que Cristo perguntava sempre, você quer ser curado? Porque precisa da permissão do livre-arbítrio do outro, até para curar. Tu quer ser curado? Quero. Aí curava a pessoa. Aí curava, senão não tinha como curar. Tipo, ele tendo o poder de curar, ele só dizia, tá curado, tá curado, tá curado, né? Todo mundo curado. Mas se você quer... Até tinha os que vinham pedir. Eles já vinham pedir, ele curava. E tem passagem que ele ia até a pessoa, dizia quem ele era. Eu tenho uma pergunta para você. Você quer ser curado? É assim que ele agia, porque ele entendia que sem a abertura do livre-arbítrio não tem como você tocar o outro. Isso é uma mensagem muito importante pra gente. Então, essa questão que a Elisete fala de não querer ir para a luz,
É porque assim, a gente tem que entender que estamos em criações que não são nossas. Onde que as regras não são nossas. Já existe um sistema que a gente está submetido, por assim dizer. Isso é importante a gente compreender. A Beth, tem uma luz que certa pessoa me gostava, dizia que me gostava, mas não. Tentou de todas as maneiras me derrubar. Não conseguiu. Desistiu, a Beth ri. A Elisete, mas tem espírito muito ruim, né? A gente consegue, aí que tá a questão de consciência, a gente consegue fazer essa distinção ou essa análise. Às vezes, olha só, vou contar de novo uma coisa que eu já contei para vocês. O meu mentor, ele me levava para fazer alguns resgates. E eu tinha essa ideia de dar amor para os espíritos. Só, tipo, através do amor, vou emanar amor aqui para esse espírito umbralino. E teve um lugar que a gente foi, que ele me fez como se fosse manifestar uma certa força e imposição sobre os espíritos que estavam lá. Porque ele falou assim, Angélica, você não tem como enfiar goela abaixo de um espírito algo que esse espírito não conhece. Tem espíritos que não sabem o que é amor. Nunca experimentaram, nunca vivenciaram. Como qualquer outra experiência da matéria, não sabe o que é isso. Como os reptilianos, por exemplo. Os reptilianos não fazem ideia do que a gente fala quando de amor. Eles têm um instinto animal, de alimentação, de o mais forte vence. Então ele falou assim, não adianta você tem que usar a tua inteligência, usar a tua esperteza para lidar com esses seres, porque eles são instintivos. Eles vão te comer, viva. Eles não vão entender o teu amor, muito pelo contrário, até seres me chamavam, tipo assim, me viam assim muito burra por estar dando energia para as outras pessoas. Mas que negócio é esse que você está fazendo de dar energia? Eles ficavam realmente tentando entender o porquê que eu estava tirando a minha energia e dando para uma... Tipo assim, não entrava na consciência desses seres. Tipo, por que você está fazendo isso? Não, tipo assim, eu me senti um pouco constrangida. Poxa, tentando que estava sendo evoluída aqui, curando meu irmão, Tipo assim, você tá doida, menina? O que você tá fazendo, sabe? Então, literalmente, não tem como você colocar a tua vivência no outro, né? Você pode dar o caminho, mas esse espírito vai ter que vivenciar suas próprias experiências para compreender aquilo que você tá falando. Que até na nossa própria vida a gente vive isso. Às vezes você quer enfiar dentro da cabeça da pessoa, mas não adianta. É a mesma coisa com a nível de seres, por assim dizer. Elisete, então por isso eu perguntei se quando você pergunta se o espírito queria a luz e ele se recusou, preferia a escuridão. Então o que acontece, Elisete? Foi legal tu ter falado, porque assim, os espíritos, antes de passar pelo menos dentro do meu trabalho, pela desobsessão, eles decidiram a não realmente, a não saírem, a não deixarem essa pessoa em paz. Existem as equipes de encaminhamento, de ajuda, sempre é oferecida ajuda, mas quando há decisão que o espírito não quer sair, aí ele tem que ser retirado, porque a pessoa ela não quer mais aquela situação. A Sol, quando fala de sabedoria, e tanto sobre as vidas passadas, como também de lembrar de onde veio, e de onde é que a gente veio. Isso é uma coisa muito legal, Sol, pra gente conversar. E o Renato está perguntando, existe mesmo espírito? Será que existe mesmo espírito, gente? Como que a gente vai explicar se existe mesmo espírito?
Me ajudem a explicar para o Renato se existe mesmo. Que experiências vocês já viveram que comprovaram para vocês que existe espírito? A Sol, do vazio, do nada. Se lembrar que a gente veio do vazio, do nada, será que a gente então em espírito ainda não se recorda desse vazio e do nada? Então, o que você acha que a gente veio daí? É muito, a Sol traz essa questão de onde que a gente veio. E isso, Sol, me surpreendeu muito quando eu descobri que até os espíritos buscam essa questão, entender essa questão. Espíritos que a gente, que eu poderia dizer assim, caramba, tu sabe de tudo, cara. Meu Deus do céu, tipo, me fala mais. E muitas questões eles estarem buscando ainda a compreensão. Então essa questão evolutivo, evolução, evoluído, é nós aqui que fazemos essa projeção. Mas na prática não existe essa cadeia. Existe criaturas das mais diversas, interagindo umas com as outras e sob funcionamentos que não foram a gente que criou.